Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, React_do_Lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente, e aí, como vocês estão tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais um react no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo mais um vídeo do nosso querido Sociedade Z, Yujiro Hama vs Estados Unidos, a guerra no Vietnã. Baki, que vai ser um dos próximos animes que eu vou estar assistindo em live. Estamos quase terminando One Piece. Terminando, né? Chegando aos episódios semanais. Eu estou no episódio, acho que 820 e pouco. Tô chegando, rapaziada, tô chegando, seus cu de burro. E provavelmente um dos próximos animes que eu vou estar conferindo é Baki. Então, bora conferir com o nosso querido Sociedade Z Preparador. Lembrando que se você já é inscrito no canal, deixa aquele likezão insano no vídeo. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Inscreva-se, ative todas as notificações e receba vídeo todos os dias. Beleza? Então, preparadas, senhoritas e senhores, então bora conferir Yujiro vs Estados Unidos, a guerra no Vietnã. Go! Em 1973, no Vietnã, a maior nação do mundo apostou na guerra. Aos poucos, a opinião pública sobre o conflito foi piorando, mas a América estava lá para cravar seu espaço. Ela apostou sua reputação como uma grande nação, porém, tal decisão foi claramente equivocada. Nessa batalha, ocorreu um dos atos mais violentos de toda a guerra. Afinal, uma reputação de uma grande nação foi posta em xeque. Então, a insanidade tomou conta. O bombardeio de um B-52, aviões subsônicos de longo alcance, começaram a soltar bombas, todas a 10 centímetros de distância uma da outra. Aquilo, obviamente, era para finalizar a guerra. E após isso, o show deveria ter acabado e estava na hora do piquenique. A colina manchada de ketchup, assim como um coquetel de Bloody Mary. Entre os mortos, os militares andavam. Era impossível alguma coisa estar viva naquele lugar. Eles fumavam, conversavam entre si bem tranquilamente, até que num momento alguém se ergueu do solo. Os homens acima, levantados. Mano do céu. Segurado pelo pescoço. Era Yujiro Porra! aos seus 16 anos de idade. Aquele momento era o dia 300. Mesmo jovem, o soldado americano foi pego num piscar de olhos. Os outros militares, obviamente, decidiram abrir fogo, mas apenas acertaram o aliado. Quando pararam, já era tarde demais. Um aliado caía morto no chão e, num piscar de olhos, todos os outros estavam mortos, exceto alguns sortudos. Mas a sorte durava pouco. Um tinha seu crânio afundado, o outro perdia a cabeça. Mesmo atirando, o alvo já não estava mais à frente. Ele aparecia na frente de outro e o maxilar era arrancado. E assim continuava. Olhos furados, maxilares deslocados, orelhas e narizes arrancados. O golpe era mortal. Esse monstro pousava e o sangue jorrava no ambiente, até que uma arma era colocada na sua nuca, mas o ogro virava atacando num instante. E junto de seu ataque, disparos chegavam. O militar era baleado ao mesmo tempo que foi golpeado. Alguém se levantava do solo e o narrador dizia: aquele era o pai, Yujiro, e a mãe, Jenny. De seus genes sairia Jack Hama. E aquele ali foi o primeiro encontro entre eles. Caralho! Dizia que seus aliados e os americanos haviam virado pedaços. Ambos os lados, juntos. Isso era injusto demais. Ela apontava a arma para os mortos e começava a disparar sem parar. A munição acabava, ela recarregava e continuava entrando. Ela gritava, o ogro olhava aquilo até que a arma travava. Então Jenny começava a chutar os mortos. Que isso? Aquilo era uma espécie de desabafo. Ela dizia pro ogro que os americanos não se importavam com uma guerra como aquela. Eles iriam aterrorizar os fracos com seus recursos infindáveis. E o Yujiro escutava, porém ele não dava muita bola, mas Jenny insistia. Ela elogiava suas habilidades marciais. Ela dizia que já tinha escutado sobre o ogro. Ele era a arma desarmada vinda do leste.
Ela tocava seu rosto e continuava: mas eu não pensava que você era tão jovem. No entanto, já matamos quem tínhamos que matar. Que tal relaxarmos um pouco e fazermos aqui mesmo? Yujiro olhava em silêncio e Jane continuava: você está assustado ou você nunca teve uma mulher antes? Yujiro se virava e ela dizia: ah, então deve ser isso mesmo. Ele saía andando pra longe e ela gritava, dizendo pra ele acabar logo com a guerra. Afinal, ela não poderia ficar vivendo daquela forma. Jane se virava sorrindo, mas nessa hora ela sentia um choque. E segurando ela, o ogro dizia: que tal eu arrancar a carne do seu crânio? Saiba que não é você quem escolhe se você é digna ou não de se relacionar comigo, querendo ou não. Sou eu quem vou decidir isso, entendeu? Porra! E nessa hora, I will fuck you. Eu vou te fuder! Ele estava com os dedos na sua boca, ela mordia. Porém, o ogro não esboçava reação alguma. Ele abria a sua boca com os dedos mesmo. Ele a puxava e dava um leve tapa. Ela saía voando pra longe. Ela rolava até que parava, se arrastando com dor. Jane via uma arma no chão e quando se virava pra atirar, o ogro estava na sua frente, entortando a arma. Nossa. Jane olhava assustado e ele dizia: eu tenho a sensação que você é valiosa. Então, venha comigo por um tempo. Ele saía andando e dizia: provavelmente podemos fazer um bom trabalho junto, mas saiba que cada um deve proteger a si próprio. Essa é a regra do campo de batalha. E assim, pessoal, o tempo se passou, até que um dia no Vietnã, em meio à população, Yujiro perguntava pra Jane se ela amava aquele povo. Ela dizia que era meio que uma troca, não tinha carinho o suficiente pra se envolver pessoalmente. Mas o que a incomodava era a maior nação do mundo. Ela não iria perdoar alguém que só entrou numa briga porque sabia que iria vencer. Ela perguntava: e você? E surpreendentemente, galera, Yujiro dizia que a amava um pouco. E o narrador falava: essa foi a mais breve das luas de mel. Porque pouco tempo depois, algo aterrorizador aconteceu. Caralho, ele gostava dela. No último e mais severo bombardeio aéreo, a quantidade de explosivos usados foram de 11 mil toneladas por 5 dias consecutivos. Uma atitude covarde, uma vergonha para a grande potência americana. Porém, tal acontecimento não foi registrado na história. Houve um nivelamento invisível na cidade de Hanoi, mas o mundo nunca soube do ocorrido. Tudo foi explodido. No final, aquela cidade viva se tornou um mar de destruição. Os soldados americanos, quando chegaram depois, caminharam naquele cemitério gigante. A 101ª Brigada da Infantaria, liderada pelo comandante sênior, o general da brigada, Sangari. Eles chegaram até o local. Seus soldados diziam que ele era exatamente o que se esperava de um comandante veterano. Ele gostava de passear pelaquela cidade destruída. Ele era um sádico. O general sorria, ele adorava o que tinha visto e começava Filho da puta. Ele dizia: não foi nada mal. Até que de repente ele tomou um choque. Havia um homem em pé, sorrindo ao seu lado. Porra, O velho. dizia: você parece estar de bom humor, senhor. O militar sacava a arma, mas num instante ele estava destruído. Os militares tomavam um susto, algo tinha acontecido ali. Seu general havia caído num piscar de olhos. O que tinha acontecido ali? O mais importante é para onde que foi Yujiro Hama. O general era levado para a base temporária das forças americanas. Eles tentariam salvá-lo de alguma forma. Os superiores perguntavam: como assim? Alguém ficou vivo após o nosso bombardeio? Até que de repente, o general começou a se mover. Ele os chamou de idiotas. Ele se levantou como um zumbi e de dentro dele Yujiro Hama saiu. Da porra! E aberto um homem, tirado seu interior, deixando só a pele e se escondeu lá, só para achar a base dos Estados Unidos. Os militares tomaram um susto, mas era tarde demais. A chacina havia começado. Um era socado,
Os outros estavam mortos num instante. Era como um filme de terror, algo que não podia ser parado. Ele saía andando como se nada tivesse acontecido. Mas quando ele abria a porta, os militares já estavam esperando. Mais especificamente, o General Stridon, aquele mesmo que iria virar amigo do ogro. E ele dizia: Senhor Rama, é um prazer te conhecer. Yujiro olhava a sério, notava que estava cercado, porém Stridon não baixava a guarda. Ele alertava: não se aproximem dele, esse garoto é perigoso. Ele vai derrubar 4 homens ao mesmo tempo, se vocês estiverem a 2 metros de distância dele. Não pensem que ele é humano, suas habilidades são anormais. Ele é mais rápido que um jaguar, mais poderoso do que um leão e mais astuto do que uma raposa. Que foda. Eu, sinceramente, não esperava que você era tão jovem. O homem chamado de a bomba nuclear ambulante, o exército sem luvas, o campeão entre todas as formas de vida. Stridon esticava o braço e perguntava: não vai apertar minha mão? Saiba que eu sou um fuzileiro naval. Eu não tenho medo algum de você. Pelo contrário, eu te admiro. Então eu quero ser tocado pelo seu punho. Mas já te alerto que não vai adiantar nada se usar seu aperto para me ferir. Esses homens à sua volta têm ordens para atirar em mim até a morte. No segundo que eu for feito de refém. Yujiro olhava, esticava a mão e Stridon dizia que era uma honra, mas ao tocar, sua mão era esmagada. Ele gritava de dor e o ogro o prendia contra a parede, bem calmamente. Os militares apontavam as armas, se desculpavam com o seu capitão e atiravam. Stridon tomava todos os disparos. Nossa! E enquanto caía ele pensava: ah, o meu colete à prova de balas. Que bom que eu estava com ele, eu dei muita sorte aqui. Ele caía apagado e o ogro havia destruído a parede e saído de lá. Stridon iria sobreviver, apenas as suas costelas foram destruídas. Mas dessa hora, do teto, um monstro descia e num instante todo mundo ali estava morto. Eles foram jogados pro teto, pra longe, num piscar de olhos. Os outros que chegaram foram caçados e o Jirohama destruía paredes. Ele aparecia na lateral e novamente os militares estavam mortos. Cada golpe, uma vítima. Mesmo quando disparavam, as balas não poderiam tocá-lo. Sua força empurrava um grupo de soldados facilmente. Que força era aquela? Eles perguntavam. Nada poderia parar aquele monstro. E fora daquele estabelecimento, o lugar foi cercado. O comandante de lá dizia que eles iriam viver com os seus erros. Porém, eles aprenderam. Foi errado pensar que poderiam detê-lo com armas. Então, ele pedia para todas as unidades evacuar. Aquele prédio seria reduzido a escombros. Não adiantou nada. O ogro quebrava o solo e caía no andar de baixo. Ele olhava o ambiente e notava que não tinha mais ninguém no local. A evacuação havia sido concluída e lá fora, com tanques de guerra, o local foi cercado. Porém, num instante, lá dentro, alguém aparecia, surpreendendo o próprio Yujirohama. Era Jenny. Ela dizia que Yujiro era um combatente, já ela, uma profissional da guerra. Então ele poderia deixar o resto, era tudo com ela agora. Em seu barril, ela tinha um presente para os seus oponentes: 120 quilos de TNT, mais 80 quilos de rolamento de ferro e no meio 300 gramas de tetril pesado, um explosivo de ponta. Uma garrafa de Coca-Cola cheia daquilo já seria o suficiente para causar uma na Casa Branca. Então, eles deveriam fugir de lá o quanto antes. Ela puxava um livro e um caminho secreto se abria. Ela dizia que os grandes figurões tinham esse tipo de coisas em suas casas. O ogro observava, queria falar algo, mas Jenny o interrompia. Ela dizia que eles não tinham mais tempo, o ataque iria começar em instantes. E lá fora, faltava apenas 10 segundos para tudo começar. Eles começavam a correr, mas de repente o ogro parava.
Jane olhava desesperada. Ela dizia que eles não correram o suficiente. Ele ficaria em pedaços se ficasse lá. No pátio, a contagem acontecia. 5, 4, 3, 2, 1. Abrir fogo. Os tanques começavam a disparar. O prédio começava a ser destruído. Um projétil acertava o barril e uma explosão acontecia lá dentro. Mas o ogro sequer se mexia. O prédio colapsava. Porra, velho. De longe, aquela explosão enorme era vista. Quando Jane era jogada para longe, o ogro a segurava e a protegia. Os civis da cidade viam de longe aquela explosão, até que tudo se acalmava e a cena voltava pro ogro. Caralho! Ele olhava pra Jane e dava um tapa. Ela voava para longe e ele continuava. O grito que você acabou de soltar é tudo que uma mulher pode fazer. Já os homens, mesmo que em perigo, eles não vão soltar gritos assim, por mais patéticos que sejam. Você fez um bom papel como um soldado, mas no fundo, você é uma mulher. Tá porra! Jane, ou melhor, Diane New, uma mulher canadense. Lá fora, os militares aguardavam. E o diziam que em machista. menos de 3 minutos, a porta do armazém iria se abrir e Diane deveria sair de lá. O alvo lá dentro era um homem asiático. Eles o aguardavam com uma Bofors, uma arma que disparava canhões de alto calibre. E lá dentro, o ogro começava a despir Diane New. Ele dizia: esse túnel não foi feito por americanos. Ele ficou inacabado, uma opção para atacar a América. Por que você saberia sobre ele? Você ativou o interruptor da porta secreta sem sequer ter procurado. Não é algo que poderia ser feito de primeira. Jane era uma agente infiltrada que planejava capturar Yujiro Hama e levar ele de cara para os canhões. Como castigo, Yujiro a abusou. Assim, o tempo se passou depois daquela barbaridade. Caralho, mano. Os militares foram ordenados Pesado, a ver velho. o que acontecia lá dentro. Quando abriram a porta, lá estava o ogro com Diane New no colo. Ele os olhava, jogava ela no colo de todos e num instante eles estavam mortos. Ele porra! disparava até o Bofors. O disparo acontecia, mas não o acertava. Os dois soldados que controlavam tal armas mortos num instante. Ele pousava e caminhava até o chefe da operação e tentava sacar um revólver. Mas com uma pedrinha, o ogro desarmava. Ele parava na frente daquele que tentou caçá-lo e o homem dizia: eu acredito agora. Realmente existe um menino que em 10 anos terá a capacidade de combate rivalizando com a de um exército nacional. Quem se dedica a não usar armas e se mantém nessa fé inabalável, mesmo em meio à guerra, é algo a se temer. Você tem o meu respeito. Porém, ao falar isso, o homem descobria que Yujiro Hama não gostava de suas palavras. Ele golpeava seus testículos. A potência era tanta que sua pelvis era afundada. Assim, um tempo se passou. Caralho, 16 anos, Yujiro Hama fez frente aos Estados Unidos. Ele não teria que esperar mais 10 anos. Aos 16 anos, ele já estava além dos Estados Unidos. E eventualmente ele expulsou a maior nação do mundo do Vietnã com os seus punhos. Já Diane New, ela foi julgada. Mesmo sendo uma agente infiltrada, ela causou danos à própria equipe para tentar cumprir sua missão. O que ela fez foi muito grave, a ponto da justiça não conseguir ignorar. Assim, ela foi presa. Meses depois, ela deu à luz e Jack Hama nasceu na cadeia. E essa foi a história de Yujiro Hama aos seus 16 anos. Caralho, mano. Com os Estados Unidos no Vietnã. Eu quero que vocês comentem. Foda, mano. Se curtiram o vídeo, por favor, deixem um like pra ajudar o canal. Se inscrevam. Tamo junto. Segue a gente lá no Vou Instagram. logo vou assistir Bach, rapaziada. Logo. Fiquem com Deus e tamo junto. Tchau. Mano, o Yujiro, ele é muito cabuloso. E ele tinha 16...
É que é bizarro pensar como que um ser humano com 16 anos pode fazer aquele tipo de coisa. É que eu acho que, mano, eu nem sei se ele é humano, tá ligado? Ele é, sei lá, que aquela porra que ele é. Mas, mano, ele enfrentou exércitos, tanque de guerra, bombas nucleares e, tipo... foda-se. E aí ele acabou meio que se relacionando com aquela moça ali, mas eu acho que no decorrer do tempo, não que ele tivesse envolvido com ela, né? Mas no decorrer do tempo ele acabou percebendo que ela era uma espiã e ele, sim, ele abusou dela. Mano, pesado, velho, pesado. Tanto que ela teve um filho dele, o Jack Hama, né? Eu não sei se ele enfrenta depois o Bach, muito provavelmente deve enfrentar, né? Mas, mano, que cara extremamente apelão. Tipo, eu fico imaginando como, tipo, imagina uma luta do Yujiro contra o Saitama. Quem que vence nessa porra, velho? De verdade. Sem fanboy Alice. Quem que vocês realmente acham que vence? Yujiro ou Saitama? Porque, mano, o Yujiro aparentemente, porra, ele parece ser meio que indestrutível. O corpo dele tanca tiro, tanca tudo. Bomba nuclear. Apesar que o Saitama também tá peitando lá uns socos do Garu, que é bombas nucleares. Então, mano, quem que vai vencer a luta entre os dois, velho? Não sei. Eu acho que o Saitama não. O Yujiro, ele é muito mais violento, ele é muito mais agressivo do que o Saitama. Então pode ser que, de certa forma, o Yujiro conseguisse pegar o Saitama desprevenido? Não sei. Achei muito da hora todo esse embate aí do Yujiro versus o exército americano na guerra do Vietnã, mostrando como se ele fosse a causa, né, dos Estados Unidos terem recuado nessa guerra. Achei simplesmente sensacional. Mais um vídeo incrível do nosso querido Sociedade Z. Beleza? Então é isso. Lembrando que o segundo link na descrição é o link do nosso querido Sociedade Z. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos. Beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. Yo! O meu poder